Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo de duas disciplinas hoje, tá? A matemática e a geografia. Só que hoje eu vou começar pela geografia. Geralmente eu começo matemática, eu vou começar pela geografia. Muito bem. Na aula anterior de geografia, nós fizemos um pequeno resumo sobre as imigrações, as emigrações e as migrações. Vocês estão lembrados disso, tá? Então, hoje eu vou falar sobre as migrações nos dois espaços, rural e urbano. Vou fazer também um pequeno resumo. O que aconteceu nas migrações rural e urbana? Até a década de 1950, na parte rural, ela acabava ganhando da urbana, ou seja, tinha mais, a população era muito maior do que na zona urbana. Por quê? Devido às condições. O que aconteceu nas migrações? As pessoas não saíam em busca de melhoria de vida, de trabalhos, de condições, até propriamente dito da alimentação. Então, até esse período aí, a parte rural ficou ganhando a parte urbana, tá? Perdão. Sendo que isso foi até 1950. Na década de 1960, esse quadro inverteu, tá? Passou a ser o contrário. Aí surgiu o êxodo rural. O que é êxodo rural? É a migração da população do espaço rural para o urbano. Mas o que aconteceu para poder isso surgir? Haver essa mudança de rural para urbano. Antes era o rural, né? Depois passou a ser o urbano. Porque vários fatores contribuíram para isso, tá? E aqui eu coloquei alguns fatores para vocês entenderem por que a rural desceu e a urbana passou a ganhar. Mecanização do campo, tá? Começou a surgir a mecanização do campo. Depois houve a troca da agricultura para a pecuária, tá? Isso aí foi fazendo com que as pessoas chegassem aos seus conhecimentos e aí eles começaram a participar dessa mudança. Houve a industrialização foi acelerada, tá? Principalmente nas regiões sul e sudeste, a qualidade de vida também nas cidades. Então começou aqui, esse fator aqui, ó, tá? Foi um dos fatores também que deu essa decadência da rural para a urbana. Sendo que, quando chegamos aqui, nessa qualidade de vida nas cidades, o que aconteceu? Evidente que tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Quando se trata de aglomeração, automaticamente a gente já começa a imaginar que alguma coisa sairia errado, tá? E aí começou a surgir os problemas, tá? Devido a tanta quantidade de pessoas. Que problemas foram esses? Quais foram os problemas? Foram os inúmeros problemas. Mas aqui eu só citei alguns também. Moradia, as pessoas começaram a ter problemas com moradias, condições de vida, né? As condições eram precárias, tá? Essas condições precárias, devido às casas serem assim, uma em cima da outra, eles não tinham, o lixo era depositado em céu aberto, tá? A quantidade de pessoas não era suficiente. Depois de serviços de escola, creche, tá? Postos de saúde. E nisso, quanto ao trânsito, nem se fala, tá? Então, depois veio o prejuízo com relação ao trânsito, à poluição. Então, e hoje a gente vê aí o que acontece nas grandes cidades, né? Quando a gente vê, vocês até não precisam ir exatamente a lugares, mas vocês assistem reportagem, escutam as pessoas falarem. Existem lugares que as condições de vida, devido a tantas casas, uma em cima da outra, fica difícil, tá? E é evidente que causa problema. Então aqui eu citei alguns problemas, não citei todos, porque também não tem como, são inúmeros, vocês vão ver aí no livro de vocês, na página 244 em diante, vocês vão ler outros problemas que cita aí que a zona urbana passou a ter, tá? Depois dessa mudança, dessa decadência da rural para a urbana, quais foram os problemas que tiveram e também o lado bom, tá bom, gente? Então, só fiz um pequeno resumo aqui para vocês começarem a entender. Então, no início, só recapitulando, a zona rural ganhou, tá? Até a década de 1950. Depois, em 1960,
isso aí inverteu e passou a ganhar a urbana. Mas aí teve as suas consequências e os seus benefícios, tá bom? Então, daqui a pouco nós vamos para a aula de matemática. Então, geografia é esse o conteúdo. Bom, crianças, vamos lá para a parte da matemática, frações, tá? Já vimos exemplos de várias frações, tá? E hoje nós vamos para as simplificações de frações, que ainda está dentro de frações equivalentes, tá? Então, vamos lá. Encontrar uma outra fração, numerador e denominador sejam menores. Para simplificações de frações, a gente utiliza o numerador e o denominador. Utiliza de que forma? Dividindo, tá? Mas eu fiz a questão de fazer essas anotações aqui. Aí eu coloquei aqui para vocês, divide o numerador e o denominador pelo maior divisor comum entre os dois números, tá? Aqui eu dei exemplos. Eu tenho aqui 16 sobre 24 avos. Aí a resposta foi 8 dozeavos e 2 terços. Como que eu cheguei aqui? Eu peguei o 16, dividi por 2, peguei o 24 e dividi por 2. Agora, olha só um detalhezinho. Para simplificações de frações, não tem como o numerador ser dividido por um número e o denominador por outro, tá? Não tem como. Então, você tem que encontrar um divisor que sirva para os dois números. Aí, aqui eu comecei pelo 2. Encontrei o 8 para 16, encontrei o 12 para 24. 8 sobre 12 avos ainda não é uma fração simplificada, ou seja, irredutível. Ainda dá para dividir. E eu vou dividindo até eu chegar naquela fração que não se consiga mais fazer a divisão. Aí, finalmente, eu estou diante de uma fração irredutível. Então, vamos lá. Eu tenho 8 dozeavos. Vou dividir por 4, que deu 2. Dividir o 12 por 4, que deu 3. Se eu dividisse o 8 por 2, teria como? Com certeza, daria 4. Se eu dividisse o 12 por 2, também teria como? Sim, daria 6. Mas eu peguei logo o 4, tá? Até para chegar mais rápido na fração irredutível. Ou eu posso ir de outra maneira. A mesma fração, eu posso dividir ela por um número maior, aonde eu já vou chegar direto na fração irredutível. Então, eu dei para vocês os dois exemplos aqui. Começando de baixo, tá? Até chegar ao maior número, ou indo direto nele. Então, eu peguei aqui para 16, para o número 16, eu encontrei o 8, que já vai dar 2. E para o número 24, eu também consigo dividir por 8, que deu 3. Olha só, a mesma fração que eu encontrei aqui, seguindo passo a passo, eu também encontrei ela no final. Aliás, perdão, eu também encontrei ela no outro, utilizando um número maior, tá? Aí coloquei aqui, quando não é mais possível simplificar, dizemos que é uma fração irredutível. Tipo aqui, eu cheguei a 2 terços. Tem como dividir? Não tem como, porque 2 eu consigo dividir por 2. Mas o 3 eu não consigo dividir para dar exato. Eu consigo dividir, mas vai sobrar. Para dar número exato eu não consigo. Então aqui finalmente eu cheguei numa fração irredutível. Aqui eu dei outros exemplos para vocês. Eu peguei o 15 sobre 25 avos. Eu consigo dividir o 15 por 3, que vai dar 5. Mas acontece que o 25 eu não consigo dividir por 3, tá? Vai sobrar. Então tem que ser, como eu falei logo no início, tem que ser o mesmo divisor para cima e para o de baixo. Então, 15 por 5 eu tenho 3. 25 por 5 eu tenho 5, tá? E aqui eu não consigo mais dividir. Então, eu cheguei na fração irredutível. Aqui embaixo, 6 sobre décimo, eu tenho 6 dividido para 2, que deu 3. 10 dividido para 2, que deu 5. Cheguei na fração irredutível. Aqui eu tenho 27 por 36. E agora o 27? Eu vou para um número maior. Eu posso dividir 27 por 3, tá? Mas aí 36 por 3 não vai ter como. Então, eu já pego um número maior. 9. 27 por 9 vai dar 3. E 36 por 9 vai dar 4. Cheguei na fração irredutível desses aqui. Mas eu poderia utilizar um outro número para ir passo a passo? Posso também. Então, olha só recapitulando. Para simplificações de frações, eu posso
ir pelos os números menores até eu chegar numa fração irredutível, ou, para ser um caminho mais rápido, eu pego um divisor maior. Só não posso esquecer de um pequeno detalhe. O mesmo número que divide o numerador tem que ser divisível pelo denominador. Tá bom? Então, aqui é um exemplo de simplificações de frações. Por hoje é só. Beijo!